Uma das coisas mais emocionantes na vida de qualquer pessoa é a notícia, né, que a esposa ou que a própria futura mãe recebe ao determinar que estará grávida e que tem dentro do seu ser uma criancinha crescendo, né? Então essa acho que é um padrão de realização que toda pessoa tem na vida e que isso é muito claro, mas muitas vezes os primeiros exames do diagnóstico e principalmente os ultrassons, sejam eles o morfológico, seja o exame de acompanhamento da gestação, muitas vezes isso pode também apresentar alguma alteração no trato urinário, genital ou mesmo da formação da coluna, que indiretamente terá impacto na questão urológica. Eu estou falando de crianças que começam a apresentar dilatação dos rins, que é o que nós chamamos de hidronefrose antinatal, que é antes do nascimento, e ela pode ser principalmente no rim, pode ser também no canalzinho do ureter, na bexiga, no canalzinho da uretra, ou seja, vários focos de obstrução levando à dilatação do sistema urinário. Essa é uma questão. Outra questão é a coluna, que ao se desenvolver não há um fechamento completo nela, e nós estamos falando então da espinha bífida ou da mielomeningocele, que é um dos problemas que realmente vai ter algumas necessidades especiais de acompanhamento, seja elas com o neurocirurgião, também conosco e também provavelmente com o ortopedista. E também, muitas vezes, é muito difícil identificar o sexo e muitas vezes o ultrassonografista, ele identifica as bolinhas do saquinho, mas não identifica o pênis, né? Isso muitas vezes pode ser um problema de hipospádia complexa ou alguns distúrbios de diferenciação sexual. Então, basicamente, são essas três condições: a dilatação dos rins em qualquer nível, que pode começar já no ultrassom do primeiro trimestre, as malformações da coluna, nós estamos falando de espinha bífida ou mielomeningocele, e os problemas da formação genital. Esses quadros, muitas vezes, é importante ouvir alguém que seja da área, o especialista. E o tema do mês atual será urologia fetal, a urologia do feto, aquela que a criança nem nasceu, mas que você já tem identificado a necessidade de acompanhar esse paciente e ter algum tipo de abordagem. Hoje, por exemplo, algumas situações extremas de dilatação, ao conversar com os pais, eu já antevejo a necessidade de uma avaliação logo após o nascimento e muitas vezes até algum tipo de cirurgia logo após o nascimento. Outras vezes, se for o caso de espinha bífida, hoje em dia a maioria dos casos deve ser tratada na vida fetal. Você abre o útero, expõe ali a coluna, é fechada ali o defeito. Isso melhorou muito o prognóstico motor e também a necessidade de complicações na parte urológica ainda segue sendo acompanhado. Ou seja, urologia pediátrica começa sempre pela urologia fetal, no feto, porque nós cuidamos de malformações urinárias, nós cuidamos de problemas em crianças que ainda nem nasceram. E muitas vezes, por exemplo, nas hipospádias, o defeito foi ali entre 7 e 13 semanas da gestação. Ou seja, é preciso uma atenção especial, é preciso que os ultrassonografistas e os obstetras tenham conexões com especialistas que têm realmente fluência nessas áreas, para que, mesmo com algum probleminha que vai exigir algum tipo de atenção, os pais e mães possam curtir a gestação, levar ela com alegria e felicidade, porque é a maior realização que uma pessoa pode ter. Então, esse mês nós vamos tratar das dilatações, dos problemas fetais, quando a urologia começa antes do nascimento.